A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Live surpresa, porque o Espírito Santo de Deus me inquietou em fazer essa live em nome do Senhor Jesus. E na verdade aí, né, uma live para balançar com as trevas, para que o reino dos céus ele venha avançar em nome do Senhor Jesus. Irmãos, estou inquietado aí pelo Espírito Santo de Deus, uma inquietação boa, e abrir essa live aqui em nome do Senhor Jesus para reunir um povo que quer realmente morar no céu e terminar com esse sistema religioso que está sendo implementado. Então compartilhe aí essa live para o máximo de pessoas que você puder, onde nós vamos tirar dúvidas, e também eu vou estar passando a minha posição acerca de que muitas pessoas têm perguntado das redes sociais, se as redes sociais aí como YouTube, as redes sociais como Telegram, WhatsApp, essas redes sociais aí, se ela é de Deus, se ela provém de Deus, o que eu devo fazer? A irmã até colocou no meu comentário. E teve uma irmã que me contou um sonho, vou falar parte do sonho dela, sem mencionar nome das pessoas que ela sonhou, mas foram pastores aqui, até mesmo que estão no YouTube. E o que acontece, meus amados irmãos? Desde que ela me contou aquele sonho, eu estou quase sem dormir. E quando a gente fica assim, é o Espírito Santo de Deus nos inquietando para que a gente venha fazer algo. E eu creio que Deus ele tem um propósito diferente no meu coração, dos demais irmãos, dos demais companheiros. Ele tem um propósito de fazer, até mesmo eu tenho um propósito de fazer com que o reino dos céus venha avançar em nome do Senhor Jesus. Então é por isso que eu estou abrindo essa live, para convocar você, para orar primeiramente, para convocar você a apresentar aí as nossas vidas em oração. Porque, meus amados irmãos, está acontecendo um sistema religioso dentro do YouTube, ao qual o Espírito Santo de Deus me revelou, e eu estou aqui para denunciar as trevas. O que as trevas está atuando, e muitas das vezes, meus amados irmãos, as pessoas não percebem e acabam andando e tateando na escuridão. E muitas das vezes, quando você está dentro de algo, é mais difícil de você perceber, é mais difícil de você enxergar o problema, a dificuldade. Mas o que está acontecendo aqui nessa rede social, infelizmente andou para um caminho que Deus não se agrada, porque Deus ele quer com que o evangelho do reino seja avançado, com que o evangelho do reino cresça. E eu estou aqui hoje pelo Espírito Santo para denunciar o que as trevas estão fazendo e para abrir os olhos de alguns irmãos. Se você quiser permanecer no erro, se você quiser permanecer nas falhas, você vai continuar da mesma maneira. É por isso que muitos estão se desviando, muitas pessoas estão afastadas da presença de Deus, muitas pessoas estão fracas espiritualmente, muitas pessoas não estão conseguindo se firmar com Deus. Quantos irmãos se desviaram de lá para cá? Conta 4 anos até o dia de hoje, pessoas que estavam conosco que já não estão mais, pessoas que se afastaram da presença de Deus, pessoas que não estão firmes na presença de Deus. Então, meus amados irmãos, é necessário haver um mover, um verdadeiro avivamento. E o avivamento vem de transformação de vida, avivamento vem de transformação. E antes de iniciar essa live, eu queria fazer uma oração em nome de Jesus. Poderoso Deus, eterno Pai, Senhor, eu peço agora a tua cobertura divina e espiritual, para que minhas palavras não sejam mal interpretadas pelos meus irmãos, mas que todavia, Senhor, o teu reino venha avançar em nossos corações. Senhor, nós te pedimos e te glorificamos para que o Senhor alcance o maior número de almas, para que o teu reino venha avançar. Senhor, nós não aguentamos mais, o reino das trevas está avançando, e a gente está vendo, Senhor Jesus, uma igreja oprimida por Satanás, uma igreja, Senhor, que não está em união, uma igreja que não está em união contra as trevas. Então, Senhor, repreende toda a fúria do inimigo, repreende todo o mal, para a honra do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Meus amados irmãos, muitos têm visto a união das trevas, as trevas está muito forte. Eu vi aí um vídeo na rede social onde uma mulher, aqui mesmo na cidade, onde que a gente mora, colocou ali a imagem do Beelzebub em frente à sua casa, e aonde as trevas se uniram muito forte. A gente sabe que tem aqueles satanistas, onde até mesmo crente compartilha os vídeos deles, para que ele venha crescer e não compartilha a palavra de Deus. Muito crente compartilha o vídeo de satanista, mas quando é uma palavra de Deus, uma palavra de arrependimento, as pessoas não compartilham. Então está acontecendo nas redes sociais algo que muitas pessoas não estão percebendo. Pastor, o YouTube é de Deus ou é do diabo? O YouTube é das trevas, meus irmãos. Nós temos que entender que o YouTube é das trevas. O WhatsApp é das trevas.
Facebook das trevas, Instagram das trevas, celular das trevas. Muitas pessoas estão se afastando da presença de Deus, destruindo família, destruindo casa. Não existe redes sociais que sejam de Deus. E o mundo, pastor, o mundo é do maligno. A Bíblia diz que o mundo é do maligno, meus irmãos. Então a gente tem que pregar a verdade, não tem que ser hipócrita, que Deus tem uma visão que o WhatsApp mas que o YouTube não é. Que isso nós temos que entender, meus amados irmãos, o que está acontecendo é isso. No mundo espiritual, as pessoas não estão aprendendo a discernir. A Bíblia diz que tudo é me lícito, mas não me convém deixar por dominar. E o que está acontecendo, meus amados irmãos, é que as pessoas não estão entendendo que nós temos que ser luz em meias trevas. Se eu tenho um canal no YouTube, se eu tenho alguma rede social, eu tenho que alcançar as almas para que elas venham chegar ao pleno arrependimento, porque Deus não desistiu das almas que não se converteram, que estão no YouTube, que estão no WhatsApp. Eu já deixei o WhatsApp por muito tempo e depois o Espírito Santo de Deus permitiu que eu voltasse. O YouTube, fiquei tempo sem postar vídeo, 2, 3 meses. E Deus mandou que eu estivesse aqui e Ele falou que eu daria conta das almas que eu abandonei no WhatsApp, porque todos os dias milhares de pessoas, dezenas de pessoas me pedem oração. Todos os dias as pessoas pedem acompanhamento. E o que está acontecendo com essas visões aí é as pessoas dizendo que o WhatsApp, que isso, aquilo não é de Deus, para não te atender, para não orar por ti. Porque é muito fácil eu abrir uma live, pedir o dízimo de todo mundo e receber o dízimo, acompanhar você e tirar dúvida aqui. Mas é chato eu ficar o dia inteiro recebendo pessoas me pedindo para orar. É chato eu receber o dia inteiro, dar o meu número, para que as pessoas venham entrar em contato comigo, para que as pessoas venham pedir socorro. Irmão, socorro é socorro. É socorro. A pessoa não vai vir aqui no YouTube agora pedir socorro. Vai ser 3 da manhã, vai ser 2, vai ser 4. E agora aumenta a carga pastoral. E isso, meus amados irmãos, por isso que muitos dos grandes pastores, eles viraram youtuber, não mais pastores, não querem mais atender o povo. Eles não querem mais dar um número para o povo, eles não querem mais direcionar o povo. Então o que está acontecendo no mundo das trevas é que daí é muito mais fácil dizer uma visão que o WhatsApp e deixar o WhatsApp. Porque, meus amados irmãos, até mesmo o celular, no começo que surgiu a ligação do telefone, as pessoas ficavam 1 hora, 2 horas no telefone. Isso daí também não é de Deus. Você ficar no YouTube acompanhando o pastor Diego, depois acompanha o pastor Sandro Márcio, depois acompanha fica 3 horas acompanhando lives e não se firmou, não buscou a Deus, não orou, não colocou em prática aquele ensinamento, tua vida não vai mudar. Você vai se sentir triste, você vai se sentir ansioso, parece que eu estou buscando, parece que eu estou aprendendo, mas não está tendo efeito na minha vida. É isso que está acontecendo aqui no mundo espiritual, nas redes sociais, no YouTube. Então, meus amados irmãos, nós temos que entender que o mundo jaz do maligno. E Jesus, ele diz em João, capítulo de número 17, dizendo que era necessário que nós ficássemos no mundo, que nós não somos do mundo, mas era necessário que nós ficássemos um pouco mais aqui. Então são palavras de Jesus, e Jesus, ele sabe que o mundo jaz do maligno, porque ele disse: o príncipe desse século é Satanás. O príncipe desse século é Satanás. Então nós temos que ser luz em meio ao mundo. Jesus disse: não tem como eu pegar a luz, uma lâmpada, e esconder debaixo da cama. Então ele não quer que tu esconda, ele quer que tu seja luz em minhas trevas, que nem eu estou aqui agora denunciando as trevas, pregando a verdade, falando a verdade. A verdade é que tudo não é de Deus. Celular não é de Deus, WhatsApp não é de Deus, YouTube não é de Deus, não é de Deus. Quantas pessoas estão aí se prostituindo, vendo coisas que não devem, quantas pessoas se afastando da presença de Deus. Então, meus amados irmãos, nós temos que entender e pregar a verdade, viver a verdade. Amém, pastor, mas eu vou tirar o WhatsApp, eu vou tirar o Instagram, eu vou tirar o YouTube, amém. Mas isso vai fazer com que tu busque mais a Deus, amém. Errado é não buscar a Deus. As pessoas estão pensando que só tirar vai mudar também. Eu vi irmãos que só saíram do WhatsApp e se desviaram. Me ligaram no telefone: pastor, eu não tenho mais WhatsApp, mas eu estou traindo a minha esposa. Eu estou olhando mulheres, eu estou olhando pornografia. E ele tirou o WhatsApp. Então não adianta, meus amados irmãos. Tu tem que buscar a Deus, tu tem que estar munido do Espírito Santo de Deus, fazer aquilo que muitos não querem. Aquilo que o mundo não pode ter é buscar a Deus, buscar o Espírito Santo de Deus. Então o que acontece? Os pastores estão colocando você dependente deles, das visões deles, do arrebatamento deles, e não estão fazendo você ser dependente do Espírito Santo, que o Espírito Santo de Deus vai te testificar. O quando você tem que tirar, o quando que você tem que colocar, é o Espírito Santo que doutrina o homem, doutrina a mulher.
Aí quando você fica dependente de um pastor, aquele pastor se desvia, se afasta, muitas pessoas acabam se desviando, se afastando da presença de Deus. Então, meus amados irmãos, nós temos que entender o que é o sistema que está acontecendo por detrás disso. E hoje eu estou aqui para denunciar as trevas. Hoje eu estou aqui para tirar do teu coração de uma vez por todas, meus amados irmãos. Está acontecendo uma coisa muito terrível no YouTube, o sistema religioso. Porque antigamente nós batia contra o evangelho da prosperidade. Antigamente nós batia contra os evangelhos das pessoas. E hoje, meus amados irmãos, sabe o que está acontecendo aqui no YouTube? Vou dar um exemplo. Eu sou pastor, eu abro uma igreja, né? E essa igreja minha fica colhendo o teu dízimo, fica colhendo a tua oferta, e tu fica sem congregar. Se é certo eu abrir uma igreja para mim congregar, eu tenho que me preocupar contigo que dizimo e oferta na minha obra, que está sem congregar. E isso está acontecendo já há 4, 5 anos. Pastores estão construindo palácios e mais palácios, preocupados somente com eles e não preocupado contigo congregar. Existia um pastor aqui no YouTube, que até mesmo eu trabalhei com ele no começo, ele montou um palácio, e hoje não tem nada naquela igreja, com câmeras de 40 mil, e o povo adorando, idolatrando, mandando mais dinheiro para ele. Muitos, hoje ele está afastado da presença de Deus, buscando reconhecer isso. Eu oro por ele e oro pela família dele, mas é culpa de muitos dizimistas e ofertantes que alimentaram o ego do pastor. É culpa de muito dizimista e ofertante que alimentaram o ego dele quando ele falou que queria câmera de 40 mil. É culpa de dizimista e ofertante que alimentaram o ego dele quando ele disse que queria BMW, carro. É culpa de vocês. Vocês têm que acordar. Vocês têm que acordar para o sistema religioso que está acontecendo no YouTube. Eu digo que eu vou abrir uma igreja, eu peço banco, cadeira, som, e só a minha igreja cresce. Eu não me preocupo se tem 1, 2, 3 irmãos de São Paulo querendo congregar. Eu quero deixar claro para vocês, meus amados irmãos, e a gente vê a live dessas pessoas, são 500, são 1.200, são 1.400 pessoas acompanhando ao vivo. Será que dessas 1.400 não tem 20 em São Paulo que quer congregar? Será que nessas 500 ali não tem 10, 20 em Paraná querendo congregar, que uma igreja seja aberta? Mas não, eles constroem um palácio. O que prefere Deus? O que prefere o Espírito Santo? 10, 20 igrejas humildes espalhadas pelo Brasil? Ou um palácio em Belo Horizonte? Ou um palácio em Paraná? Ou um palácio em Santa Catarina? Ou um palácio no Rio de Janeiro? A Bíblia diz que não pode deixar de congregar, ainda mais sabendo que agora é o final dos tempos, meus amados irmãos. Então o dinheiro que eles têm lá para câmera, para som, será que não dava para abrir, para pagar um pastor, para ir aí cuidar de ti? Mas sabe o que acontece? Ele diz, vem todo mundo morar em Porto Alegre, vem, porque ele quer ter o dízimo, porque ele sabe que aqui tu vai trabalhar, então vai ter 20, 30, 40, 50 membros dizimando e ofertando, não vai ser prejuízo para ele. E quem precisa, eles mandam embora. Quantas pessoas eu já recebi ligação que se frustraram, dizendo que saiu da cidade dele, que saiu deixou casa, deixou tudo para ir congregar lá, e se frustraram, meus amados irmãos. Estão ali pedindo dinheiro para voltar, porque chegou lá, não, irmão, não tem dinheiro, é peso, manda embora. Mas se é dizimista, ofertante, fica. É isso que está acontecendo há 5 anos no YouTube, muitos não estão acordando. É fácil, meus amados irmãos, eu abri uma igreja aqui e pedi para todo mundo enxertar dinheiro em mim, Pix, dizer que eu faço a obra, mostrar, filmar, e todo mundo enxertando dinheiro na minha obra, e a minha obra crescendo, e tu? Isso não é amor com o próximo. Isso não é amor com o próximo, é um sistema religioso que estão implantando. Vê se o projeto do teu pastor aí é abrir igreja na tua cidade. Vê se o projeto desse pastor que tu acompanha, dessa missionária que tu acompanha, é ter uma igreja na tua cidade. Porque se tem 500, se tem 200, 300, 600 pessoas acompanhando, será que não tem 10 irmãos? Mas eles são bons para dizimar, são bons para ofertar. Irmãos, eu falo aquilo que eu vivo. Eu, meus amados irmãos, quero reunir um povo que quer congregar. Eu quero perguntar para você, você precisa congregar? Porque sem congregar muitos vão se desviar. Você precisa, meus amados irmãos, congregar, você precisa ter uma igreja na tua cidade, um povo que caminhe com 10, 20 irmãos orando. Você precisa ir? Você precisa? Sabe o que eles dizem? Congrega online. Aí manda o teu dízimo, manda no Pix, manda isso, manda aquilo. Não, meus irmãos.
Eu quero montar um projeto de pessoas que querem verdadeiramente congregar. Eu vou me colocar na minha cidade, eu vou orar, eu vou ajudar a obra de Deus crescer. Porque que obra missionária é essa, meus irmãos? Que não abre uma igreja. Paulo ficava 2 anos num lugar, abria igreja, deixava alguém cuidando. Abriu Corinto, abriu Efésios, mas a obra de hoje de Deus não tem projeto de abrir igreja. É projeto de comprar campo, de comprar fazenda, de abrir clínica, de abrir aquilo, mas menos de preocupar com você, que é uma alma que está precisando congregar. Vocês acham, meus amados irmãos, que todo esse dinheiro que eles estão montando, esses palácios, eles não teriam condição de montar uma igreja aí na tua cidade? Ah, mas não tem membro. Tem sim. Tem 1.500 acompanhando, tem 500 almas acompanhando, tem 1.000 pessoas acompanhando. Será? Mas aí é mais fácil eu ter 1.500 e 500 pessoas dizimar e eu botar 20, 30 mil por mês na minha igreja. Eu botar 50, 100 mil por mês na minha igreja. E vocês ficar sem congregar. E você ficar sem buscar e eu dizer, não sei online, faz isso online, faz online. E o povo está indo por buraco. Por que eu estou inquietado assim? Porque uma irmã me contou um sonho. Que ela ia de uma igreja de um pastor, saía para a igreja de outro, e ela não conseguia sair daquela teia de aranha. Ou seja, ela não conseguia congregar. Ela não conseguia se movimentar, ela estava presa, teia de aranha, emaranhado de Satanás. Homens botando ela em emaranhado, um chamando para comer carne, outro chamando para vir para andar pro buraco, outro chamando para vir para ficar na igreja deles ali, mas num emaranhado, e ela não conseguia sair. Aí é isso que eu pensei, Senhor, então é o YouTube. Sabe o que o Espírito Santo de Deus me disse? Vocês estão com a melhor ferramenta para se unir nessa última hora. Porque aqui a gente consegue ter um povo que se une, se compartilha, se inscreve, se junta. Pensa que se eles se unissem, meus amados irmãos, não poderia ter mais igreja aberta pelo Brasil para congregar. Mas sabe qual é o problema? O dízimo e a oferta não vai mais para a igreja deles. O dízimo e a oferta não vai mais para a mão deles. Vai para a mão daquela igreja local que foi aberta. E é isso que eles não querem. Eu prego que eu vivo, meus irmãos. Eu andei, não foi só uma vez, 12 horas para a honra e a glória de Deus, de carro, saindo de Porto Alegre e indo para Minas Gerais para abrir obra, para abrir igreja. Pastores de Deus, pastor Marco, pastor Fábio. Mas muitas pessoas não dão valor, não deram valor pela congregação. Vocês têm noção, meus amados irmãos? A gente ficou, primeira vez, 30 dias. Quanto que a gente gastou do dinheiro da nossa igreja aqui para se alimentar? Era 5 pessoas. Nós precisamos comer durante 30 dias. Nós precisamos dormir durante 30 dias. Nós tivemos gasto de combustível durante 30 dias. A gente não tem nenhum veículo bom, eu tenho esse Palio velho. E nós tivemos que alugar um carro para fazer essa rota durante 30 dias. Para o quê? Para abrir uma igreja. Para abrir uma obra para os irmãos que estão lá, que eram 5 irmãos, congregar. Então, meus amados irmãos, quantas das vezes a gente foi ali, atravessou aqui 6 horas de viagem, Arroio Grande, indo lá, sem a igreja de lá, dá 100 reais, nunca deram 50 reais de gasolina, e estavam lá de pilantragem, construindo igreja. Chegava lá, era igreja de vidro, era som de 3 mil reais, era mesa de 1.000 reais, mas não tinha 100 reais para ajudar na gasolina. É um sistema religioso, meus amados irmãos, que está sendo implementado no nosso meio, que nós temos que se afastar. Nós temos que se unir por isso. A minha intenção é uma igreja que cresce, tem que abrir outra igreja. E aquelas 2 igrejas têm que abrir a terceira. Por exemplo, eu estou grande em Porto Alegre, eu tenho que abrir uma igreja em São Paulo. Eu estou grande em São Paulo, em Porto Alegre, eu tenho que abrir outra igreja no Rio de Janeiro. Eu estou grande em Rio de Janeiro, agora nós temos que se reunir as 3 igrejas e abrir a próxima. O dinheiro é para o reino avançar, o dinheiro é para o reino crescer, o dinheiro é para abrir obra, meus irmãos. E aí fica tudo na mão deles. Então, meus amados irmãos, que obra missionária é essa, que está cheio de missionário aí? Missionário pedindo pix, pedindo isso, pedindo aquilo, e tu, meus irmãos? E tu? Aí eles enchem o teu ego dizendo que tu não precisa congregar. Tem sim, é Bíblia. Tu está desobedecendo a palavra de Deus. Hebreus 10, 25, não deixai-vos de congregar. Pastor, eu não tenho igreja para congregar aqui. Amém. Vamos fazer um projeto para nós abrir uma obra aí. Levanta mais pessoas, levanta mais mulheres de oração. Vamos fazer um projeto para nós abrir uma obra aí. Pastor, tem só eu, a minha esposa, eu e a minha família. Então vamos começar com vocês 5. Vamos começar com vocês 5. Ah, mas não tem pastor. Amém. Irmãos,
Se tu quer ser preparado para ser pastor, vem para Porto Alegre, fica aqui 3 meses. E em 3 meses nós vamos montar uma igreja lá para te congregar. E aí tu já vai saber como é que funciona. Você vai ser trabalhado por Deus. Deus vai te levantar e você vai cuidar da nossa igreja lá. Irmãos, vocês acham que esses palácios, esse monte de dinheiro que eles têm, esses 500, 600 dizimistas que tem aí, porque eles têm live, a nossa live é 30 pessoas, eu digo para vocês, tem 3 pessoas que trabalham, e eu sou autônomo, eu trabalho, sou autônomo, e tem 3 pessoas aqui que trabalham em Porto Alegre, fisicamente, e 5 irmãos que nos ajudam com dízimo. A nossa live é 30 pessoas, é 40 pessoas, é poucas pessoas, meus amados irmãos, porque o povo quer mentira, o povo não quer a verdade, o povo não quer se firmar na verdade. O povo quer ser enganado, quer tomar senha online, quer congregar online e só fica vendo escândalo, meus irmãos. Isso não vai te fortalecer, o que vai te fortalecer é a unidade da igreja. A igreja não depende só de pastor, a igreja depende de todos nós. Então nós temos a melhor ferramenta, que é a rede social, para nós nos unir, e o povo está sendo enganado. Para analisar, igrejas de 4 anos para cá cresceram, o ministério cresceu, mas só num lugar só, meus irmãos, não existe isso. Não é bíblico. A palavra de Deus diz que nós temos que pregar até os confins da terra. Então é tempo de acordar. É tempo de acordar. É tempo de acordar. Por quê, meus amados irmãos? Nós temos que sim congregar e a igreja tem que estar unida. Vocês acham que se eu abrir uma igreja em São Paulo, esse dinheirão que eles têm aí, que eles controlam os palácios, televisão, isso, aquilo, 1.500 na televisão, 600 reais ele pega a passagem e vai lá pregar na igreja dele que ele abriu, uma vez por mês. Vai lá, viaja, prega. Aí a igreja lá se reúne, levanta a obra. Irmãos, a gente foi de carro porque não tinha o dinheiro para pagar o avião. 18 horas, e não foi uma vez, foi 2 vezes. Eu tirei dinheiro do meu bolso para inaugurar uma obra nossa em Salvador. Fui lá, eu estava trabalhando, trabalhava no aeroporto. Tirei dinheiro do meu bolso, paguei o avião, paguei 800 reais de avião e de volta. Fui para Salvador, dormi no chão, ainda abençoei abençoei com alimento, abençoei tudo, para abrir uma obra, porque eu sabia que lá tinha almas que queriam congregar. A obra foi inaugurada. Se não prevaleceu, é Deus que sabe. Mas a minha parte eu estou fazendo, meus irmãos. Eu já fui para Minas Gerais, já fui para Pelotas, já fomos para Paraná. Nós juntamos o pastor Wagner, juntamos a irmã do pastor Wagner, o John, 10 pessoas, meus irmãos. Vocês sabem o que é 10 pessoas? Não é para nós se reunir para jantar, não é para nós se reunir para passear. Nós se reunimos para fazer a obra de Deus. 2 carros, abrindo igreja, pregando a palavra de Deus, evangelizando as pessoas, fazendo visita nas casas, anunciando o evangelho. E muitos pregamos em 4 igrejas nossas. Então a gente, uma vez por ano tinha um projeto, mas os irmãos, muitos irmãos ficam ali de trairagem. Então é por isso que nós vamos estar fazendo um outro sistema. Nós vamos treinar ali o nosso pastor, vamos colocar pessoa de confiança, e se for necessário pagar um salário, nós vamos pagar um salário, porque não tem como eu pegar um pastor, tirar de Porto Alegre e falar para ele: se vira. Os irmãos não ajudam, meus irmãos. Os irmãos muitas das vezes estão passando prova. E eu não desisti das igrejas que ainda nós temos aberta ainda. A gente tem lá em Arroio Grande, a gente tem ali em Minas Gerais, está lá os materiais todos para abrir igreja. Não desisti, meus amados irmãos. Nós temos em Minas Gerais, não desisti. E outra coisa, a gente andou 18 horas de carro, ida e volta, meus irmãos. E as pessoas não conseguem caminhar 15 minutos depois para permanecer na igreja, para permanecer na obra. Então, eu quero reunir um povo que quer congregar. Pastor, eu quero congregar, eu não aguento mais. Tu já está 4 anos aí, dizimando, ofertando em outra obra. Não precisa nem pegar teu dízimo e mandar para nós. Guarda esse dízimo. Fala: Senhor, o propósito do meu dízimo agora é para abrir igreja. O propósito de igreja é para mim abrir igreja para congregar. Vamos reunir as pessoas. Quem é de São Paulo, quem é do Rio, quem é da isso, vamos se reunir. Você que está nesse canal do Rio de Janeiro aí, ó, se reúne. Reúne aí, ó, estamos aqui, estamos juntos. Você que é de São Paulo, se reúne. Vamos se unir, meus irmãos. Vamos se unir, vamos abrir uma obra. Vamos se colocar, vamos orar. Eu hoje, eu não tenho estrutura física para abrir igreja. Por quê? Porque eu estou com 3 filhos, trabalhando, buscando. Mas eu sei que, em nome de Jesus, nós estamos com estrutura de reunir irmãos, fortalecer os irmãos. Porque o mais importante é você se fortalecer.
Eu só tenho 34 pessoas na live, mas eles tinham 1.500. Por que eles não querem abrir igreja em outro lugar? Eles querem construir campo, fazenda, chácara, sítio, clínica, construir palácio, igrejas e mais igrejas, com teu dinheiro, com teu dízimo e oferta, e dizendo que é homem de Deus. Mas tu é bom para dizimar, mas não é bom para congregar? Tu é bom para ofertar, mas não é bom para estar abrindo uma igreja aí na tua cidade? Então, meus amados irmãos, nós temos que acordar. Cristo quer que abra igreja sim. Foi isso que Cristo designou na vida de Paulo, e foi isso que Deus colocou no meu coração. Porque eu sei, meus amados irmãos, o quanto é difícil ficar sem congregar. Eu sei o quanto é difícil não ter uma igreja aberta ali para te ter uma direção, um pastor, um guia, um líder que vai estar ali à frente, te ajudando, para que tu possa ligar, para que ele possa até mesmo visitar na tua casa, para que ele possa te orientar espiritualmente. Eu sei, meus amados irmãos. E o que está acontecendo? Eles estão pegando dinheiro do povo, e esse povo está ficando, se desviando e perecendo. Porque é fácil, meus amados irmãos, a minha igreja só crescer, 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 eu comprar som novo, eu fazer templo novo, eu alugar isso novo, eu alugar isso. Irmãos, aí muitos dizem, ah, ele está com inveja porque eles tiveram templo bonito, porque eles têm isso. Irmãos, templo bonito, eu quero que se exploda. Nós somos o templo de Deus, eu quero que você congregue. Não importa se eu vou abrir uma igrejinha de madeira aí, uma igrejinha simples, não importa. Se vai ter 10 irmãos, quantos 10 irmãos melhor, 5 irmãos melhor. Não importa, meus irmãos, eu sei que o reino vai estar avançando na tua cidade. Você vai ser preparado. Eu não estou preocupado com um templo grande, porque não é isso que Jesus Cristo quer nessa hora. Eu não estou preocupado com igreja grande, não, não, não. Quanto maior a igreja, menos pessoas vai estar, porque nós pregamos a verdade, nós entendemos isso, nós pregamos a verdade. A intenção deles é fazer uma igreja grande para dizer, tem que vir morar aqui. Então Deus só está lá. E aí, cadê a onisciência, a onipresença de Deus? Então é isso que tem acontecido no sistema religioso, dentro do YouTube. Eles começam abrindo igreja, missionários vivendo com dinheiro aí, ó, se sustentando com dinheiro do dízimo, da oferta, até mesmo de pessoas de fora. Mas qual que é o projeto? O projeto é abrir igreja ou é só sair para fazer missão? Qual que é o projeto? O projeto é você congregar, porque o Espírito Santo de Deus mandava Paulo para Éfeso, e Éfeso ele ensinava e a pessoa aprendia e ficava congregando. Aí ele deixava outro. Aí ele foi lá, abriu, Timóteo cuidou da igreja, ele foi lá e abriu outra igreja. Aí ele saiu de Corinto e aí deixou lá o povo cuidando e foi abrir outra igreja. Aí ele foi para outras igrejas e foi abrindo igreja assim. Essa é a obra missionária verdadeira. Mas que obra missionária é essa verdadeira que só cresce um lugar? Que obra é essa que tu fica sem congregar? Que tu fica perecendo, eles não dão nem o número para te entrar em contato? Não pede oração, não pode pedir oração, não pode nada. Então, meus amados irmãos, sistema religioso implementado dentro do YouTube. Um sistema religioso implementado dentro do YouTube, aonde eles estão crescendo seus buchos, comendo bem, vestindo bem, andando bem. O carro muda, de hora em hora, ano em ano o carro muda. Tá com um carro melhor, mudou, tô 4 anos no YouTube, esse carro da minha mulher, que faz 10 anos que ela tem, um Palio 2022. Nunca vim aqui pedir dinheiro para mim trocar de carro. Nunca vim aqui pedir dinheiro para vocês, para mim comprar um carro novo para a igreja. Nunca vim aqui pedir dinheiro. Porque, meus amados irmãos, uns confiam em carros e cavalos, mas nós confiamos na palavra de Deus. Então eu quero dizer para vocês, meus amados irmãos, eu quero dizer para vocês, é tempo de nós se unir em um propósito para que você venha congregar. Reúne irmãos aí no teu bairro, na tua cidade, no teu estado, para que você venha sair, não aguentar mais, eu não aguento mais ver os irmãos sofrendo, e à distância, eu não vou conseguir auxiliar muitos irmãos, não. É por isso, meus amados irmãos, que a gente ora pelas pessoas e tudo, mas elas não se firmam, então elas vivem pedindo oração, porque não tem acompanhamento espiritual. Você necessita de ter um acompanhamento espiritual pastoral aí contigo, um pastor que sabe da tua vida espiritual, se você está buscando círculo de oração, se você está pregando, se você está bem. Mas hoje eles não sabem nem o teu nome. 1.400 pessoas na live, 500 pessoas na live. Eles sabem quem está ali? Não sabem. Mas o Pix está lá subindo toda hora. Ajude essa obra, ajude essa obra, ajude essa obra. Por que não sobe o número do celular? Entre em contato conosco. Entre em contato conosco. Pedido de oração, entre em contato conosco.
entre em contato conosco, entre em contato conosco, entre em contato conosco. Não, mas ó, Pix a obra, Pix, meu Pix, meu Pix, meu Pix, meu Pix, meu Pix. Nunca subiu o Pix aqui na live. A gente tem na descrição. Para quem foi tocado e abençoar, abençoe. Se não quiser abençoar, não abençoa, porque nós não queremos dinheiro maldito. Nós queremos coisas que venham para o bem, para abençoar, para edificar. E está acontecendo esse sistema religioso há 4 anos. Você não percebeu isso? Você não percebeu isso? Que eles estão abrindo grandes palácios, que eles estão mudando de carro, que eles estão mudando de casa, que eles estão mudando de apartamento, e você está sem congregar. Durante esses 4 anos, será que não deu tempo de abrir mais igreja? Volto a dizer, eu prego aquilo que eu vivo. Eu fiz a minha parte e faço a minha parte até hoje para abrir igreja. Deixei minha casa, minha família para fazer a obra de Deus, para ir abrir igreja. Eu não ia lá só pregar. Eu não ia só ministrar, não. Eu fui para abrir igreja, meus irmãos. Eu fui para estar abrindo a igreja. A gente tem a casa missionária, tem 2 homens de Deus que estão sendo preparados para ser pastor. No momento que eu necessitar sair daqui, vai ter ali o obreiro Cláudio, vai ter o irmão Eleandro, que estão sendo preparados para ser pastor. Que estão sendo trabalhados por Deus, preparados por Deus para ser pastor. Daqui a pouco Deus vai enviar mais homens de Deus que vão ser capacitados, que querem pastorear e ter um compromisso sério com a obra de Deus, em cuidar das almas de Jesus, porque a salvação não vem pelo pastor Diego, mas Deus colocou um propósito no meu coração em ajudar pessoas que estão sem congregar. Eu fiz isso, meus amados irmãos. Abrimos 12 igrejas. Hoje a gente tem 5 igrejas, mas a gente abriu 12 igrejas. Por que fechou? Porque a maioria delas, a maioria das igrejas que se fecharam, foi porque os irmãos viram que a obra cresceu. Viram que a obra cresceu, que estava abrindo mais igreja, e aí, olha, ele sobe o ego. E é isso que a gente não quer. A minha intenção, o meu propósito é abrir aqui a igreja de Porto Alegre que nós estamos. E a igreja de Porto Alegre vai abrir uma segunda igreja. E nós vamos começar a abrir 5 igrejas por ano. Pastor, como que vai fazer isso? Eu não sei, é Deus que sabe. Porque eu creio que é da vontade de Deus. Vocês viram o pastor aqui que disse que Deus estava mandando ele fechar a igreja, está pagando muito caro por isso. Hoje ele não consegue nem pregar mais a palavra de Deus. Está pagando muito caro por isso. Porque quis fazer a vontade dele, não a vontade de Deus. E a maioria dos outros pastores estão seguindo o mesmo caminho. Porque eles estão abrindo um ministério deles e querendo só que o ministério deles cresça naquela cidade, e deu. Não é de Deus isso, meus irmãos. A obra de Deus tem que crescer, tem que avançar. Nós temos igreja em Belém do Pará, temos igreja lá, 3, 4 igrejas em Belém do Pará. Nós temos igreja aqui ainda em Viamão, temos igreja em Arroio Grande, temos igreja em Porto Alegre, temos igreja em Paraná, temos a obra lá, com tudo ali ainda, lá em Minas Gerais. Então, irmãos, nós fizemos de tudo, nós mandamos até obreiro para Minas Gerais, e as pessoas acabam se corrompendo, se afastando, se desviando da presença de Deus. Pagamos passagem. Para analisar, nesses 4 anos, vocês pararam para analisar que a gente gastou dinheiro de combustível e de volta, ficamos 30 dias fora, pregando nas nossas igrejas que nós abrimos, sem elas nos dar 1 centavo sequer. Nós saímos também 2 vezes. Vocês pararam para analisar quanto que não é o gasto disso? Eu poderia nem me preocupar com nada e ficar com esses 4 anos só ajeitando a igreja em Porto Alegre, só comprando tempo, mudando o microfone, mudando isso e dizendo para você congregar aí online, botando pix, pedindo toda hora e filmando que eu ajudo morador de rua e filmo mendigo. Eu poderia ter feito isso, mas não, meus amados irmãos. Quebrei a cara com muitas igrejas, quebrei, mas faço de novo, faria de novo, porque eu fiz a minha parte. Jesus me chamou para isso, constituiu para colocar uma igreja séria. Por que que a igreja Deus Amor cresceu? Davi Miranda, homem de Deus. A igreja, a obra que é de Deus, cresce, meus amados irmãos. A obra que é de Deus, ela não fica em um lugar só, ela se movimenta. A obra que é de Deus, não fica só o homem ganancioso que está acontecendo isso. É fácil, meus amados irmãos, eu ficar aqui só atrás do celular, abrindo live, não dar o meu número, você não entrar em contato comigo, e aí eu só ali abrindo culto, ou abrindo live, pegando teu dízimo, tua oferta, pedindo voto, pedindo campanha disso. É isso que está acontecendo isso. E todo dia surge um novo. E sabe o que está acontecendo também com os irmãos de doutrina? Estão entrando nessa onda. Hoje eles querem tudo abrir igreja para pedir no YouTube. Eles estão abrindo igreja só para pedir no YouTube. Aí coloca o Pix lá. E aí, não abre mais obra, a obra não cresce, não justifica nada.
e diz que é homem de Deus. E sabe o que está acontecendo também? Muitos pastores rebeldes abrindo obra por si mesmo, que ainda nem foi pastor. Eu sou pastor, meus irmãos, mas eu tive que congregar 5 anos. Eu congreguei 5 anos para Deus me levantar de pastor. Está acontecendo isso, olha, abri um canal no YouTube, eu estou ensinando, eu vou abrir igreja. Eu estou isso, aquilo. Hoje tem mulheres, onde a Bíblia diz que ela não pode ser cabeça da obra abrindo igreja. E aí acontece escândalo. Acontece isso, aquilo. Os escândalos todos acontecendo, meus amados irmãos. Porque é isso que vai acontecer. Quando não está na direção de Deus, acontece escândalo. Acontece escândalo em nome de São Jesus. Irmãos, eu não estou um pouco preocupado com o teu dízimo, com a tua oferta. Eu estou preocupado com que você acorde com o sistema religioso. Busque, meus amados irmãos, seguir quem te ama. E quem te ama verdadeiramente está preocupado contigo. Já não dá mais para te ficar sem congregar. Tu vai acabar se desviando, se afastando da presença de Deus. Já não dá mais para não ter uma obra aí. Pastor, eu não tenho uma obra. Procura, se tu não a encontra, não dá mais. Não dá mais para te ficar acompanhando de canal em canal e sem buscar a Deus. Já não dá mais para a igreja não estar unida, em unidade. E se você congrega na tua igreja, amém, glória a Deus por isso. Continua lá dizimando, ofertando, ajuda o teu pastor. Ajuda o teu pastor, se tu vê um erro, fala para ele, diz que vai orar, diz que não concorda, ajuda o teu pastor. Ajuda ele, pastor, tá errado isso. Tá errado essa mulher aí de salto, sensualizando em cima do altar. Eu vou orar para Deus libertar ela, eu quero entrar em campanha de oração contigo, vamos orar. Porque isso não provém de Deus, não era assim antes, não era assim antigamente, agora está mudando. A maioria dos pastores abre as portas para que fica mais agradável, meus amados irmãos. Irmãos, eu sei que o povo de santificação, o povo de doutrina, o povo que renuncia o mundo, somos poucas pessoas. Mas eu acredito, meus amados irmãos, que Jesus Cristo ele começou com pouco. E ele tem poucos agora nesses últimos tempos. Jesus começou com 12 pessoas. Eu estou melhor que Jesus aqui porque eu tenho 39. Eu estou muito bem. Melhor que pessoas. Então nós somos 39. Se nós formos 50, se não formos 100, nós estamos já bem. Nós já estamos no caminho. Porque Jesus começou só com 12. E hoje a gente vê igrejas de Cristo espalhadas pelo mundo todo. Se você pensa que era multidão que congregava com Paulo, não era multidão não. Os discípulos iam de 2 em 2, e de 2 em 2 eles conseguiam ir abrir igreja. É tempo de nós acordar, meus irmãos. É tempo de nós sair desse sistema religioso. Sabe por quê? Tem pastor aqui que cresceu a obra no YouTube na mentira, no engano. Tem pastor que cresceu a obra no YouTube por causa de morte, mas não cresceu por causa da vida. Não cresceu por causa do evangelho, porque prega a palavra, porque prega a verdade, porque anuncia a verdade, porque ajuda pessoas. Tem muitas obras crescendo aqui no YouTube por causa de contenda, por causa de confusão, por causa de ira. Todo mundo, olha só como eles crescem o canal. Agora eu vou sair daquela obra, agora eu vou falar toda a verdade. Aí vai todo mundo para lá. Aí a metade diz, olha, é verdade, eu vou congregar com ela, eu vou dar meu dízimo, minha oferta com ela. É lógico. Não tem igreja aberta, todo mundo vai ajudar, e todo dia uma visão, todo dia isso, aquilo. Agora eu vou falar a verdade. Irmãos, acordem do sistema religioso que está acontecendo. Vocês estão entrando num emaranhado. O sonho que a minha irmã teve, ela me contou. Foi ela que contou, que ela saía que ela estava numa teia de aranha. O que é teia de aranha? YouTube, rede social. Estava na teia, e naquela teia, ela não conseguia sair daquela teia. E 3 pastores do YouTube, ao qual ela acompanhou, ao qual ela andou junto, acreditou que eu vi até pessoalmente, estavam levando ela cada um para um lado. E um levava para o alimento da carne, outro levava para o buraco, e outro levava para uma falsa adoração, para uma teia de aranha, que ela não conseguia sair daquele lugar, num emaranhado. E ela ficava nesse emaranhado. E essa visão dessa irmã, o Espírito Santo de Deus me inquietou essa madrugada, me inquietou essa noite. Avisa o meu povo que tem esse grande emaranhado nessa rede social. A rede social, YouTube, Facebook, todas elas, está levando muitos para o buraco, porque muitos estão mais afastados de Deus. Não vão mais para a casa de Deus para reunir, para ter comunhão. Nós perdemos a proximidade física. Nós perdemos a igreja que dá glória a Deus, que dá aleluia. Nós perdemos a igreja que glorifica.
Porque tu tá na tua casa aí, tu pode até dar glória a Deus, mas Deus quer todos juntos concertados lá dentro da igreja, glorificando a Deus. Nós perdemos a igreja e nós estamos perdendo as forças para as trevas. As trevas estão cada vez mais unidas. As trevas estão se fortalecendo cada vez mais, utilizando as mídias sociais para propagar os deuses dele, Beelzebu, Astarote, para propagar as trevas deles, e nós não estamos conseguindo propagar o evangelho. Pastor, tem que sair do YouTube? Não, eu tenho que ser luz em minhas trevas. Eu tenho que estar aqui no YouTube pregando a verdade, porque Deus tem almas ainda que vão chegar à verdade. Sabe por que eu estou aqui no YouTube no propósito disso? De alertar você que está numa igreja de engano. E aí tu vai conhecer a verdade. Hoje, o sistema religioso está acontecendo nessas mídias sociais, que um pastor quer ser maior do que o outro. Vocês viram a briga de pastores ali escandalizando, porque um quer dizer que conhece mais a Bíblia, outro quer dizer isso, outro quer dizer aquilo, um querendo ser maior do que o outro, meus irmãos. E aonde está o evangelho de Deus? Aonde está o evangelho do arrependimento? Vocês estão vendo que aqui também as igrejas de doutrina, atenção, você que diz que é de doutrina, sã doutrina, vocês perceberam que para pregar na igreja de doutrina tem que ter maior número de inscritos? Se eu tenho 1 milhão de inscritos, eu sou convidado para pregar na que tem de 200 mil. É isso que acontece, né? Se eu tenho 100 mil, aí eu tenho 20 mil, eu chamo aquele irmão para ganhar inscrito, para ganhar dizimista. Depois eles não chamam ninguém. Depois está grande, ó, ninguém mais presta. Depois está grande, desrespeita os irmãos que iniciaram no começo. Mas lá no começo pediu ajuda pro irmão que tinha um canal maior. Lá no começo pediu ajuda. Lá no começo pediu ajuda. Vem cá, abrir, pregar aqui. Aí pegou dizimista, pegou ofertante. Agora tá grande e não precisa de mais ninguém. É isso que acontece, meus irmãos. Foi isso que é isso que está acontecendo aí no YouTube. Eles são espertos. Eles são espertos. Eles sabem que aquele canal lá tem 1 milhão. Então mesmo que aquele pastor que tem 1 milhão de inscritos esteja em pecado, saindo do presídio, eu vou chamar ele aqui porque ele tem inscrito que ama ele. E vai dizimar e vai ofertar na minha obra. Para minha obra crescer. Eu vou fazer obra social para o empresário ver. Para o empresário ver e abençoar mais a minha obra. Eu vou fazer obra social para o empresário me ajudar. Eu vou fazer projeto para o empresário me ajudar. Isso daí não é de Deus. Eu vou filmar um demônio para ganhar visualização, porque a visualização vai me trazer mais inscritos. Não é de Deus. Pastores estão filmando só para expulsar demônios, para ganhar visualização. Não estão preocupados com a libertação daquela alma. Não estão preocupados pela transformação do morador de rua. Não estão preocupados pela transformação daquela vida. Estão preocupados se o demônio vai manifestar feio, para eles postarem nas redes sociais. Um grande emaranhado que está acontecendo no nosso meio. Um grande emaranhado que não é evangelho. O evangelho consiste em arrependimento. O evangelho consiste em transformação de vida. O evangelho consiste em pregar o arrependimento. Aí eu vou filmar o demônio feio e vou dar nome: Beelzebu, Astarote, Dagon, isso, aquilo. E vou, é o Armagedon, isso. Porque o meu demônio é um manifesta maior. Eu sou mais usado, eu sou mais poderoso. Lá manifestou o Abaddon, aqui vai manifestar o Apolion. Demônios dos infernos que estão manipulando a cabeça de vocês. E cadê a pessoa que estava manifestando com o Abaddon? Cadê a transformação? Cadê o acompanhamento? Se aproveitaram da lã. Aí eles filmam ajudando o mendigo e ganham mais dinheiro. Eles vão lá dar uma cesta básica de 100 reais, mas ganham 1.000 reais de volta. Eles vão lá, dão uma cesta básica de 300 reais, mas ganham 2.000, 3.000. E não é um mês só, porque a pessoa que viu, olha, ele está ajudando, eu vou ajudar. Todo mês ele ganha um dizimista e ofertante. Faz o cálculo, meus amados irmãos. Canal de 200, de 300 mil, de 1 milhão de inscritos. Canal com 10 mil, 20 mil visualização. Com 2 milhões de visualização. Faz as contas, faça a matemática. Faz a matemática. É simples. Se tiver 1.000 pessoas dando 100 reais, faz aí na calculadora. Eu tenho 1.000 dizimistas dando 100 reais por mês. Faz aí.
Eu tenho 500 dizimistas dando R$100 por mês. Faz. Eu quero que alguém coloque aí o cálculo na calculadora para mim não errar aqui de cabeça. É simples o que está acontecendo, vocês não estão percebendo? Todo mês caindo rios de dinheiro nas contas deles, eles dizem que não tem dinheiro, mas constrói templo, casas, constrói casa, enriquece com o dinheiro do povo. Então, meus amados irmãos, não adianta eu bater contra Edir Macedo, se também eu tenho que bater contra os meus irmãos de doutrina que estão errados. É tempo de vocês se arrepender. Vocês já ganharam dinheiro, já ganharam tempo, já ganharam casa, já ganharam carro. É tempo de vocês se arrepender. É tempo de vocês se arrepender. Eu vim aqui exortar pelo Espírito Santo, porque a palavra diz que tem que exortar. Quando a igreja de Cristo estiver caminhando para o lado errado, tem que voltar para o caminho. Faz as contas. 100, 200 dizimistas que for. Eles estão botando todo ano 500 mil, 1 milhão. Será que não dá para abrir uma obra para te congregar? Será que em um ano não dá para pagar um pastor R$1.000 por mês? Será que não dá para pagar um aluguel de R$1.000 por mês, gastar R$2.000, 1.000 para o pastor, a família dele, para ajudar os irmãos? Ah, eu não tenho membro. Tem sim! Porque desses 200 mil, tem 100, 300 que moram em São Paulo. Tem 400 que moram no Rio. Tem 600 que moram no Nordeste. Tem sim pessoas para congregar. Se eles acompanham a tua obra, eles ajudam a tua obra. Tem sim. E tem como sim tu pagar um pastor para congregar, para cuidar. Mas tu quer a glória para si mesmo. Eu sou o mais usado. Eu sou o mais usado. Eu sou o homem de Deus. Eu sou é Jesus. É isso que está acontecendo nesse final dos tempos, meus amados irmãos. Um sistema religioso, porque muito bateram no sistema religioso, aonde só a sede cresce e continua da mesma forma. O sistema de pirâmide nas igrejas era: as igrejas pequenas dão dinheiro para a sede e só a sede cresce. Eu abro uma igreja no bairro e a igreja do bairro tem que mandar o dízimo para a sede. Só a oferta com vocês, o voto é com vocês, mas o dízimo é para a sede. Aí só a sede cresce. Não é assim, meus irmãos? Agora é assim no YouTube. Ó, eu abri uma igreja. Vocês que estão olhando aí, do outro lado, manda o dízimo aqui para minha igreja, porque a minha igreja faz a obra, a minha igreja cresce, a minha igreja é de Deus, a minha igreja é profética, a minha igreja é isso. Aí o povo vai lá, ó, manda dinheiro para a igreja. Manda dinheiro para a igreja. Se você é de Deus e quer denunciar as trevas, compartilha para o máximo de pessoas que tu conseguir. Compartilha isso, meus irmãos. Compartilha isso que nós temos que denunciar. Compartilha isso para chegar alguém que você sabe que precisa congregar. Compartilhe para alguém que sabe. Eu quero que você compartilhe, que você deixe o seu like. Eu quero que você, agora nesse vídeo aqui que eu vou deixar de 45 minutos, venha abrir os olhos do povo, do que está acontecendo nas redes sociais. E é por isso que o diabo está prevalecendo. Nós temos a melhor ferramenta para crescer, mas nós só vamos crescer se nós se unir. Se você quer congregar, já vai começando a orar. Já vai começando aí, que eu tenho certeza que Deus é poderoso para te levantar. E Deus vai despertar um avivamento verdadeiro. Não um avivamento de louvor, não um avivamento de choro, um avivamento de transformação de vida. Transformação de vida aonde tu vai ser transformado num missionário, numa missionária, num pastor. Aonde tu vai começar a colocar as mãos nas vidas das pessoas, elas serão abençoadas. Aonde o reino vai avançar através da tua vida. Irmãos, eu, graças a Deus, não preciso de dízimo, de oferta. Tenho meu trabalho, trabalhei 15 anos na aviação, sou formado. Tenho ali a minha qualidade. Então, eu não preciso de dízimo, de oferta. Hoje, graças a Deus, Deus está me abençoando. Abri o meu negócio, eu tenho a minha agência de viagens. Então eu sou pastor e faço a obra também. Mas eu não posso ficar calado com o Espírito Santo de Deus me inquietando, vendo com que esses homens que sem trabalhar estão tendo uma vida totalmente desproporcional. E você que precisa congregar, você que passa prova, você que passa luta, você que passa por dificuldade, não está sendo amparado. Então, meus amados irmãos, é tempo de nós acordar. É tempo de nós abrir igreja. Deu daquela história de filmar mendigo. Deu daquela história, deu, o povo já percebeu. Deu daquela história, por isso que até estão parando um pouco.
povo já não aguenta mais. Essa estratégia de filmar morador de rua, filmar mendigo, deu, o povo já não cai mais. O povo percebeu. Filma um mendigo hoje, troca de carro. O povo percebeu. Então, meus amados irmãos, se preocupe com quem te ama. Eu te amo, em nome de Jesus. Eu quero ver uma igreja para te congregar aí, porque é preciso congregar. Eu estou conforme a palavra de Deus. Eu quero que qualquer um desses venha bater contra a palavra de Deus, que diz lá em Hebreus, capítulo 10, versículo de número 25. A congregação foi estabelecida por Deus desde os tempos antigos. Hebreus capítulo 10, versículo de número 25. Não deixamos a nossa congregação, como é costume de algum. Antes, admoestamos uns aos outros, e tanto mais que vedes que está próximo aquele dia. Olha o que a palavra de Deus está nos dizendo. Vamos admoestar, vamos ajudar um ao outro, vamos ajudar, não deixa de congregar, não para de congregar. Deus, ele sabia que essa palavra chegaria para nós nesses tempos. Pastor, mas eu não tenho onde congregar. Jesus disse para mim não entrar na porta larga. Amém. Mas Jesus, ele vai abrir de novo a porta estreita para ti aí. Porque, meus amados irmãos, a igreja era estreita antes. Foi agora o diabo que alargou, mas o diabo, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Cristo. Pastor, mas eu tenho 5 irmãos, vocês 5. Vocês 5 já vão começar a fazer culto em casa. Vocês 5 já vão ser cheios do Espírito Santo. Vocês 5 já vão começar a ver que Deus vai operar. Porque a igreja, meus amados irmãos, primitiva começou assim, não era em tempos grandes. A igreja primitiva começou na casa. Ah, pastor, só tenho eu, minha família, é tu e a tua família. E vão começar a fazer os cultos na tua casa. Vão começar a buscar, vão começar a adorar a Deus. É você que vai começar a ir. Pastor, eu não tenho lugar para ir. Tem a tua casa, tem a tua sala. Convida os teus familiares. Faça um culto uma vez por semana. Se reúne aí os irmãos, ó. Quem é de São Paulo, quem é de Paraná, estamos reunidos aqui orando. Para, meus amados irmãos, de ficar também somente no YouTube. Porque sabe o que está acontecendo? O espírito de ansiedade tem tomado conta dos irmãos, que eles estão pensando que estão agradando a Deus. Termina uma live, eles vão para outra. Termina outra live, eles vão para outra. A pessoa assiste por dia 3 horas de YouTube. Aí ela se sente fraca espiritualmente. É lógico, você não colocou em prática. Se você não colocar em prática, a tua vida não vai mudar. Que nem a palavra de Deus. Tu pode ler toda essa Bíblia, mas se tu não colocar em prática, não vai mudar a tua vida. Tu pode ver todos os ensinamentos do pastor Diego, mas se tu não colocar em prática, não vai mudar a tua vida. Todos os ensinamentos do melhor pastor que você acha que seja aí, que você acompanhe, não vai mudar a tua vida. E sabe o que está acontecendo, meus irmãos? A minha vida está mudando. Por quê? Porque eu estou te ensinando, eu estou aprendendo mais de Deus. A nossa igreja está congregando. Mesmo com lutas, com prova, nós estamos congregando. As portas estão abertas, nunca atrasamos aluguel. Abrimos igreja em diversos lugares. Mas aí eu não posso deixar com que você do outro lado venha ser enganado. Porque a igreja deles está bom. Se eles têm uma igreja para congregar, por que tu não pode ter? Essa é a pergunta. Uma pessoa falou para mim: sabe por que as pessoas no Afeganistão elas se explodem? Elas explodem seu corpo porque elas acreditam que depois que elas morrerem, elas vão para um harém. E é isso que a religião acredita lá, né? Do islamismo. A pessoa se explode, ela vai para um harém com uma casa com ouro e virgens. E a pessoa que ensina isso para eles, ela não se explode. Ela só vai ensinando para os jovens, só vai ensinando, mas ela nunca se explode, porque ela sabe da real verdade. E o que está acontecendo aqui no YouTube, eles estão dizendo: não, fica sem congregar, não tem problema tu ficar sem igreja. Mas eles não ficam sem congregar. Eles não ficam, a igreja deles só melhora, só cresce com material, só cresce com material. E um monte de escândalo lá dentro que não vem pra ti. Um monte de escândalo que eles ocultam. Eles não querem que tu tenha um canal no YouTube. Membro não pode ter canal no YouTube, mas eu posso ter. Isso não é de Deus. Todos aqui estão livres na nossa igreja para ter um canal no YouTube, para postar um vídeo, para falar aquilo que Deus colocou, desde que não venha estar ali, né,
querendo apacentar o povo sem ser pastor. Porque hoje, meus amados irmãos, tem missionária e tem missionário que nem foram levantados por ninguém. Eles dizem: eu fui levantado por Deus, mas eles nem foram levantados por Deus. Existem profeta porque entrega a revelação, se acha pastor. Mas a Bíblia diz que profeta é profeta, pastor é pastor. Existia o profeta e o sacerdote, totalmente diferente. Então, profeta não pode apacentar o povo. O profeta entrega a profecia para a igreja, as revelações de Deus, as revelações que Deus dá. Mas pastorear é diferente. Então nós temos que entender que profeta hoje está entregando revelação, está abrindo igreja. Missionária, eu sou missionário, estou indo abrir igreja, sem marido, brigada, afastada, abrindo igreja em contenda. Saiu da outra obra falando mal do outro, fazendo as mesmas coisas que o outro fazia e falando em línguas, mas só contenda e o povo não acorda. Só crescendo atrás de contenda, atrás de fofoca, ao invés de orar. Só crescendo atrás disso, aquilo, e se dizendo que é a mulher de Deus. Mulher de Deus reconcilia com o marido, volta para casa. Mulher de Deus fica em paz. A mulher de Deus não fica entrando aí em contenda em redes sociais. A mulher de Deus, ela ora, ela jejua, ela cuida do seu lar, cuida dos seus filhos. A mulher de Deus, ela busca isso. Pode ver aí, meus amados irmãos. Mulher de Deus é isso daí. A Bíblia diz que a mulher se salva só mesmo de cuidar do lar. A palavra de Deus diz que a mulher, se quer se salvar, cuida da tua casa. Então, se a minha casa está desconcertada, eu ainda quero aconselhar os outros. Se eu estou brigado com meu marido, se eu estou no segundo, terceiro casamento, como é que eu vou aconselhar alguém? Se eu estou divorciado, como é que eu vou aconselhar alguém? Se eu não conseguir nem para mim mesmo, eu já não estou colocando em prática. Mas o povo quer um povo sem direção. E outra coisa que eles dizem, que tem que ir para a igreja deles, porque lá Deus vai operar. Mentira. Deus não necessita de placa para operar. Deus não necessita de placa para operar em lugar nenhum. Quem opera é Deus, não importa. Deus opera no morador de rua, Deus opera na prostituta. Volto a dizer, a rede social é do diabo, o YouTube é do diabo, Instagram é do diabo, Facebook é do diabo, tudo é do diabo, o mundo jaz do maligno. Mas nós temos que ser luz em meio às trevas. Estou aqui para denunciar o que as trevas estão fazendo. Pela palavra de Deus, conforme a palavra de Deus. O tolo rejeita a repreensão. O tolo não aceita a correção. Mas o sábio, ele recebe. O celular que está na tua mão aí é do diabo. Mas hoje nós estamos sendo luz em meio às trevas para denunciar o diabo. A arma que Davi matou Golias foi a espada do próprio Golias. Biblicamente, a espada que cortou o pescoço de Golias era a espada do próprio Golias, a espada do inimigo. Nós utilizamos a espada do inimigo para destruir o inimigo. Então, meus amados irmãos, Deus muitas das vezes usou até Satanás para fazer a vontade dele. Então Deus, ele pode usar uma ferramenta de Satanás para fazer a vontade dele. Porque tem almas aqui no YouTube que precisam se converter. Deus não vai abandonar eles. Deus não vai abandonar o teu familiar que está no WhatsApp. Aí tu nunca mais vai estar lá orando por ele. Aí tu nunca mais vai ter uma direção para ele. Aí tu nunca mais vai falar com ele. E aí, se não tiver quem pregue... Então Deus, ele não faz dessa maneira, meus amados irmãos. Deus, ele não faz dessa maneira. Volto a dizer, utiliza as trevas para ser luz em meio às trevas. Eu vou fazer uma pergunta para você. Baile funk é de Deus ou do diabo? E se Deus mandar nós ir no baile funk pregar, nós não vamos? Casa de prostituição é de Deus ou é do diabo? Do diabo. Mas se Deus mandar nós pregar, nós não vamos? Agora eu quero perguntar para vocês. Pergunto novamente. Boca de fumo, aonde vende droga, é de Deus ou é do diabo? Mas se Deus mandar nós pregar lá, nós não vamos? Volto a perguntar para vocês, mais uma vez. Se todas essas coisas aí são do diabo, e Deus manda nós pregar, por que que no YouTube, que é do diabo, a gente não pode pregar? Por que que no WhatsApp, que é do diabo, a gente não pode pregar? A gente tem que sim pregar a palavra de Deus. E de pregar o evangelho em tempo e fora de tempo.
em todo lugar. Se mandar nós ir na igreja católica, se mandar nós ir na casa de Umbanda, se mandar nós ir, nós vamos lá pregar. E sabe o que está acontecendo aqui nessa hora? Aqui nas redes sociais tem tudo. No YouTube tem católico, tem umbandista, tem todas as pessoas. Tem homossexualismo, tem lésbica, tem pessoas que caem aqui, tem pessoas que caem no ensinamento e é liberta para a honra e a glória de Deus. Então nós somos luz em meio à treva. Porque contra o amor não há lei. Poderá uma ovelha estar sofrendo, desgarrado, num dia de sábado, e vocês não vão ajudar, vão deixá-las morrer? Porque a lei manda não ir trabalhar no sábado? Isso disse nosso Senhor Jesus. O que vale mais? A Bíblia diz que quanto os frutos do Espírito e o amor, não há lei. Então não há lei para você. Mas agora, se você está fazendo com que as redes sociais venham mais te afastar de Deus, você não busca Deus, você não ora, você não jejua, você está sendo prejudicado, aí você tem que retirar sim. Então, meus amados irmãos, é tempo de nós acordar, é tempo de nós ser guiados pelo Espírito Santo de Deus, e é tempo com que vidas venham ser edificadas. Então, um grande sistema religioso hoje caiu por terra. Permanece quem quiser. Aqui eu entrego essas palavras para a honra do Pai, para a honra do Filho e para a honra do Espírito Santo de Deus. Poderoso Deus, eterno Pai, Senhor, eu entrego, Senhor, essas palavras ao qual o Teu Espírito Santo me tirou, Senhor, do meu lar, da minha casa, para estar aqui transmitindo esta live, a qual não estava programada, mas estava programada no céu. Então eu termino essa live em paz. Em nome de Jesus, que o Senhor faça com que alcance aqueles que desejam, Senhor Jesus. Porque as Tuas ovelhas ouvirão as Tuas vozes, mas as outras continuarão no engano. Quantas pessoas seguem enganadas por Edir Macedo, por Valdomiro Santiago, porque escutam a verdade, mas preferem defender os seus líderes do que a sua própria salvação e a sua própria vida. Então eu coloco agora, Senhor, esse Teu povo em Tuas mãos, para as Tuas ovelhas venham escutar a Tua voz. A Tua palavra diz que as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Então, Senhor, as Tuas ovelhas ouvem a voz do Senhor. Fala através do Espírito Santo, inquieta através do Espírito Santo. Para a honra do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos, meus amados irmãos. Fique na paz do Senhor Jesus. Eu vou vir bater contra as trevas e contra o sistema religioso, além também de ensinamentos da palavra de Deus, porque eu estou preocupado em que você busque a Deus e não com que você venha a ser dependente de mim. Eu tenho uma missão aqui na terra de pregar o Evangelho e fazer com que os ensinamentos deste canal permaneçam, para que essas pessoas venham ver mais para frente. Eu creio que essa rede social nem vai existir se Jesus Cristo não voltar daqui a 10, 20 anos. Já terão outras redes sociais. Mas vai ter um povo naquela época que vai ver como era a ministração de antigamente. Hoje, infelizmente, a gente tem poucos registros de Davi Miranda pregando. A gente tem poucos registros de Daniel Berg, de Gunnar Vink. Mas eu tenho certeza que não era dessa maneira que eles pregam, como está sendo pregado na Assembleia de Deus, Deus e Amor, e em outros lugares. Então, meus amados irmãos, se nós tivéssemos os registros, não teria o que questionar. E hoje, a prova é Deus fazer com que esta plataforma guarde registro de 1, de 2, de 3, 4 anos. Eu pergunto para você e faço um desafio para você, analisar a vida de todos aqueles que iniciaram lá no início e para ver se permanece da mesma maneira. Analise a vida daquele que você está acompanhando e vê se é o mesmo carro, se é o mesmo terno, se é a mesma roupa, quantas igrejas ele abriu de lá para cá, quantas pessoas estão congregando em outros lugares. Analise, meus irmãos, e vê se eu estou falando, tudo que eu falei foi de mim mesmo, da carne, ou foi do Espírito. Só basta tu analisar, porque contra a verdade a gente não pode bater. Se é mentira o que o Espírito Santo de Deus me revelou para te falar essa tarde aí, você volta lá nos vídeos, analisa há 4 anos e vê como é que era, até mesmo a pregação, até mesmo a ministração e até mesmo a doutrina. Analisa e vê como é que era a humildade, a maneira de se portar, a maneira de falar. Mas hoje foi desmascarado as trevas e permanece aquele que quiser. Eu sou responsável por aquilo que eu falo no dia do juízo, e você é responsável por aquilo que você está ouvindo e o que vai colocar em prática.
Que Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém. E em breve estaremos fazendo mais lives em nome do Senhor Jesus para abençoar a sua vida. Fique na paz do Senhor Jesus.